Olá, caóticos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, obrigada. Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Antes de começar tudo isso, eu quero pedir para você já curtir, deixar seu like aí, comentar, compartilhar, seguir a gente se você não segue, tocar o sininho para poder chegar aí, então, as notificações para você. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito tranquila, graças a Deus. Maníaco do Trianon, o predador do parque mais famoso de São Paulo. Já ouviu falar? Não? Então fica nesse vídeo que eu vou contar para você. Durante anos, um dos parques mais conhecidos de São Paulo escondeu um medo silencioso. Entre árvores, trilhas e bancos, aparentemente inofensivo, um criminoso agia com frieza. Tranquilo, graças a Deus, né, gente? Tem que olhar em que parque que você vai, que em São Paulo é complicado. Hoje você vai conhecer a história do maníaco do Trianon. Sim, o maníaco do Trianon. Imagine você aí em um parque do Trianon, um parque tranquilo, com verde, arborizado, né? Um banquinho para sentar, coisa tranquila. O parque era o Tenente Siqueira Campos, mais conhecido então como Parque do Trianon. Ele fica em plena Avenida Paulista, um dos lugares mais movimentados do país. E aquilo bomba, viu, galera? Aquilo ali bomba de gente. E apesar do fluxo intenso de pessoas ao redor, o parque sempre teve áreas mais isoladas, com uma vegetação mais fechada e caminhos um pouco mais vigiados. Um contraste perigoso entre o movimento urbano e o silêncio interno. Acho válido. Foi nesse cenário que começou então a surgir alguns relatos preocupantes, principalmente de mulheres. Claro, sempre nós mulheres, alvo desses malucos. Bom, os primeiros ataques no parque começaram então no final dos anos 90, sim, e no início dos anos 2000. Bom, mulheres então passaram a procurar a polícia para relatar abordagens violentas dentro do parque. O que chamou a atenção, né, gente? Como que você... Bom, enfim, o agressor seguia um padrão. Olha só. Atacava preferencialmente mulheres sozinhas. Não diga! Nossa, novidade. Muito... É verdade. E escolhia horários, então, de menor movimento. Demonstrava conhecimento do local, ou seja, ele sabia onde é que ele podia ir, onde é que ele não podia ir, ele estudou o local e ele agia com rapidez e desaparecia entre as trilhas. Olha que mágico! Os crimes começaram a se repetir e logo ficou claro, né? Lógico, óbvio. E como os casos começaram a se repetir, eles entenderam que não era um caso isolado, quer dizer, sempre é assim, né? Sempre a polícia tem que ver se não é um caso isolado, se não é só uma mulher, porque tanto faz, se é uma, né? Se for mais de uma e dá uma repercussão, aí enche o saco deles, aí eles falam assim, eu vou ter que fazer alguma coisa. Meu bem, nós mulheres, cis, trans, mulheres, a gente só tá pra se ferrar. Essa é a realidade, na mão desses homens cis nojentos. Bom, vou voltar ao caso, porque agora não é hora de militar. Bom, vamos voltar ao caso, porque agora não é hora de militar. Sempre é. Porém, agora não. O nascimento do apelido do maníaco do Trianon, você deve estar curiosa, curiose, com a repetição dos ataques e a dificuldade de identificar esse criminoso, a imprensa passou a chamá-lo então assim, do maníaco do Trianon, porque não tinha nome, era no Trianon, e aí eles apelidaram. Jura? Mulheres evitavam atravessar o parque, mesmo durante o dia, tá? O local antes visto como um refúgio verde no meio da Paulista, porque aqui eles acham que é tipo um Central Park. Uau! Bom, ele foi associado à insegurança. Eu, não jamais. Ainda mais anos 90 e 2000, gente. Não tinha câmera de celular, não tinha como filmar. Bom, aí começa então a caçada policial. A polícia intensificou as investigações, reforçou o policiamento no local e também fez campanas discretas, assim, para ver se conseguia achar esse autor, essa coisa nojenta.
A análise de depoimento das vítimas, ela estudou o comportamento do agressor. Eu adoro esses estudos de comportamento, gente, sério, de verdade. Bom, os investigadores, eles chegaram, então eles perceberam que o criminoso não agia por impulso. Ele planejava, ele observava, ele esperava o momento certo, ele conhecia as rotas de fuga, então ele analisava tudo aquilo e ele via como é que ele ia fazer, ou seja, era pré-meditado. Isso indica também alguém familiarizado com o parque. Bom, a gente já disse isso várias vezes, mas é só para ficar um pouco mais aí para vocês entenderem, tá? E como é que foi feita essa identificação do suspeito? Após novas denúncias e o cruzamento de algumas informações, a polícia, ela chegou a um suspeito, sim, que frequentava o parque com regularidade. Demorou, né, gente? Porque sei lá, você já tá nesse negócio de atenção, e aí você vê uma mesma pessoa indo lá todo dia, você não... Então, estranho. O reconhecimento, ele foi feito por vítimas, foi decisivo, né, a identificação delas para que esse homem fosse preso. Ele foi apontado, então, como o maníaco do Trianon, e ele foi detido. A prisão trouxe alívio, mas também revolta e indignação ao público. Porque o impacto do caso, sempre há o impacto do caso, claro como sim. O caso maníaco do Trianon escancarou um problema muito maior. Você vai pagar, desgraça. Bom, a falta de sensação de segurança nos locais públicos movimentados, gente, São Paulo, qualquer lugar aqui, enfim, mesmo em plena Avenida Paulista, a Wall Street do Brasil, como assim? Crimes graves conseguiam acontecer por anos sem solução. E essa solução era demorada, não era de imediato. E após o caso, o parque, ele passou por uma maior vigilância, então teve maiores cuidados, mudanças na iluminação, eles reforçaram também as rondas policiais, mas isso só aconteceu porque é na Paulista. Gente, eu tô muito polêmica hoje. E o que ficou dessa história? Pergunto eu, pergunta você. Vamos lá. Mais do que o criminoso em si, o caso deixou um alerta. A importância de denunciar. É muito importante denunciar, é muito importante ter volume, porque a polícia ela só funciona dessa forma, com volume. Sempre está em lugares distantes ou abandonados, não é sempre esse perfil. Às vezes acontece ali no meio de um monte de gente, enfim. Cidade grande, a gente está sujeito a tudo isso. Então, quanto mais denúncias a gente fizer em casos parecidos, semelhantes, espero que não aconteça, mas a gente mora numa cidade muito grande e isso está suscetível a acontecer. E o Parque do Trianon, ele continua lá no coração de São Paulo, mas a história do maníaco do Trianon permanece como um lembrete sombrio de que vigilância e justiça nunca podem falhar, ainda mais com nós mulheres. Bom, é isso, gente. Obrigada por chegarem até o final de mais esse vídeo. Como sempre, o Brasil com os crimes, com os nomes assim, maníaco do parque, maníaco do Trianon. Enfim. Obrigada por você que chegou até o final. Se você chegou aqui, não deixa de seguir, não deixa de compartilhar, não deixa de tocar o sininho. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada mesmo pelo apoio de vocês. Sempre gosto de agradecer para quem chega aqui até o final do vídeo, porque é muito importante para mim. Um beijo e até a próxima.